Olá, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa sobre um tema que, olha, é figurinha carimbada em concursos de contabilidade, a demonstração dos fluxos de caixa, a famosa DFC. Entender como ela funciona, principalmente o cálculo do fluxo operacional, é um passo gigantesco para garantir a aprovação. E já vamos começar com essa pergunta, né? Por que esse tal de método indireto cai tanto? A resposta é bem direta, porque ele testa o raciocínio contábil de verdade. Não é só decoreba. É sobre entender a diferença fundamental entre o que é lucro e o que é caixa de fato. E é exatamente isso que as bancas querem avaliar. Então, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, a gente vai decodificar a DFC, entender para que ela serve. Depois, vamos passar pelos 3 tipos de fluxos de caixa. Aí, a gente mergulha de cabeça no que mais importa, o método indireto. Em seguida, vamos ver na prática como fazer os ajustes no lucro e, claro, fechar com aquela revisão estratégica para chegar na prova com tudo na ponta da língua. Vamos lá, então. Começando pelo começo. Nessa primeira parte, a gente vai entender qual é a missão, o objetivo principal da demonstração dos fluxos de caixa. O ponto central é esse aqui, ó. A DFC é tipo uma ponte. Ela pega o saldo de caixa que a empresa tinha lá no dia 1º de janeiro e conecta com o saldo do dia 31 de dezembro. E como ela faz isso? Mostrando em detalhes tudo que entrou e tudo que saiu de dinheiro nesse período. Simples assim. E para explicar toda essa movimentação de dinheiro, a DFC é super organizada. Ela não joga tudo num balaio só. Ela separa o dinheiro em 3 atividades bem diferentes, que são, basicamente, a espinha dorsal dessa demonstração. Então, de forma um pouquinho mais técnica, a DFC resume toda essa movimentação de grana, o que entrou, o que saiu, nesses 3 grandes grupos de atividades. E entender essa separação é a chave para uma análise bem feita. E essa tabela deixa tudo muito claro, né? As atividades operacionais são o coração do negócio, o dia a dia. As de investimento mostram onde a empresa está botando dinheiro para crescer, comprando máquina, vendendo prédio. E as de financiamento mostram de onde vem a grana para tudo isso, seja dos sócios ou de empréstimos. Bom, chegamos agora no ponto que é sem dúvida o mais cobrado nas provas. Dentre as atividades operacionais, o método indireto é o queridinho das bancas. É aqui que a mágica de transformar lucro em caixa de verdade acontece. A lógica é a seguinte, e é fundamental entender isso. O lucro líquido vem lá do regime de competência, certo? Que registra as coisas quando acontecem e não quando o dinheiro entra ou sai. O método indireto, então, pega esse lucro e começa a fazer uma faxina, tirando tudo que não teve efeito no caixa, para no final chegar no valor que de fato entrou ou saiu da empresa. E o processo é bem metódico, olha só. Passo 1, a gente pega o lucro líquido lá da DRE. Passo 2, soma de volta aquelas despesas que não foram saída de dinheiro, como a depreciação, por exemplo. E passo 3, a gente analisa o que mudou em contas como estoques, clientes, fornecedores. Então, vamos para a parte prática? Como é que a gente faz esses ajustes na vida real? É o que a gente vai ver agora, com um exemplo bem no estilo do que cai em concurso. Essa frase aqui é a regra de ouro da DFC. Lucro não paga boleto, o que paga é caixa. Uma empresa pode ter um lucro gigantesco no papel e, ao mesmo tempo, estar com caixa no vermelho. Os ajustes servem exatamente para mostrar essa realidade. A depreciação é o exemplo mais clássico de todos. Ela está lá, registrada como despesa, diminuindo o lucro, mas em nenhum momento sai um centavo do caixa da empresa por causa dela. Por isso, na DFC, a gente tem que somar esse valor de volta. Isso aqui resume a regra principal de forma perfeita. Pensa assim: se uma despesa diminuiu o lucro lá na DRE, mas não tirou o dinheiro do caixa, ela tem que ser somada de volta no cálculo do fluxo de caixa operacional. Não tem erro. E além da depreciação, tem outros itens que sempre aparecem nas provas: o resultado de equivalência patrimonial, prejuízos na venda de ativos ou até despesas financeiras que foram contabilizadas, mas que a empresa ainda não pagou. A lógica para todos eles é a mesmíssima. Ok, vamos ao nosso exemplo prático. Vamos imaginar que a gente pegou a DRE e o lucro líquido do período foi de 89 mil. Esse é o nosso ponto de partida. Agora começam os ajustes. Vamos somar 11 mil de depreciação. Somamos também 28 mil de resultado de equivalência patrimonial. Depois, somamos 38 mil de um prejuízo que teve na venda de um terreno. E, por fim, mais 9 mil de despesas financeiras que já foram registradas, mas que o dinheiro ainda não saiu do caixa. Certo.
Depois de fazer toda essa primeira leva de ajustes, a gente chega num lucro ajustado de 145 mil. Mas calma, ainda não acabou. Falta o último passo, que é olhar para as contas operacionais lá no balanço. Agora, muita atenção aqui. Essa regra pode parecer meio contraintuitiva no começo, mas faz todo sentido. Pensa comigo. Se o contas a receber aumentou, quer dizer que a empresa vendeu, mas ainda não recebeu dinheiro. Ou seja, o efeito no caixa é negativo. Agora, se o contas a pagar aumentou, a empresa comprou, mas segurou o dinheiro, não pagou ainda. Então, isso aumenta o fluxo de caixa. No nosso exemplo, as contas de ativos operacionais, como estoques e contas a receber, tiveram um aumento líquido de 63 mil. O que isso significa? Que a empresa usou 63 mil de caixa nessas operações. Por isso, o ajuste aqui é negativo, é uma subtração. E, finalmente, a gente chega ao resultado. Partindo daqueles 145 mil de lucro ajustado, a gente tira os 63 mil do aumento nos ativos operacionais e pronto! Chegamos ao nosso fluxo de caixa das atividades operacionais, 82 mil. Ufa! Agora, para fechar com chave de ouro, aquela revisão rápida, direto ao ponto. O que não pode esquecer de jeito nenhum na hora da prova? Vamos lá, para memorizar de vez, a gente começa com o lucro líquido. Soma tudo que for despesa, mas não for caixa, tipo depreciação. Ajusta os ganhos e perdas que não são da operação e, por fim, ajusta as variações nas contas operacionais do balanço. Com esse esqueleto na cabeça, a chance de acertar a questão, olha, aumenta muito. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Desses ajustes todos que a gente viu, qual deles ainda parece um pouco confuso? Qual deles merece uma revisão extra antes da prova? Identificar esse ponto fraco agora é a melhor estratégia para garantir esses pontos que são tão valiosos no dia do concurso. Continue estudando e muito sucesso!